Oi, sou Janaína Letícia Ferreira da Cruz, acadêmica da Unemate, e estarei realizando para vocês esse pequeno vídeo, onde tem como conteúdo da disciplina de História da Educação de Mato Grosso. É um pequeno vídeo apresentando conteúdos relevantes da disciplina, onde chamou mais atenção, foi o que eu mais me identifiquei, que apresentei meu seminário também, junto com a outra colega. Então, foi um texto breve, relacionado ao tema que eu escolhi. Breve discurso histórico da educação de Mato Grosso. Então, iniciamos este estudo destacando breve discurso da história de Mato Grosso, da educação em Mato Grosso. Pontuaremos aqui algumas questões no campo educacional, mas para isso é necessário voltarmos ao passado com o auxílio de literaturas, né, que possam nos embasar nesse vídeo e que ajudará a resgatar os momentos importantes que aconteceram naquela época. Então, considera-se que a educação não deve ser entendida de uma forma separada do momento histórico-social. Bom, a historicidade de Mato Grosso, ela começa a partir do período colonial, entre os anos de 1719 a 1822, e tem essa datação, pois é a partir de 1719 que se originou a colonização sistemática da colonização efetiva das terras mato-grossenses, né, efetivadas pela coroa portuguesa. É importante termos em mente que os processos da colonização das terras mato-grossenses, ela teve seu início no ano de 1719, com a descoberta das primeiras jazidas auríferas nas terras mato-grossenses, nas terras de Mato Grosso. Então, no período imperial, nos anos de 1822 a 1889, é uma outra data marcante também relatada pela historiografia mato-grossense, o processo de transferência da capital do estado de Cuiabá, da capital do estado para Cuiabá. Isso quando a elite cuiabana consegue, né, destituir o último capitão general da capitania de Mato Grosso. Também nesse período ocorreu uma lenta superação do processo de isolamento político e econômico, né, graças ao franqueamento da navegação através da Bacia Platina do Rio Paraguai. Outro momento importante é a Rusga, né, em 1834, no período regencial brasileiro, um movimento social e político ocorrido em Cuiabá e cercanias, ocorrências da Guerra do Paraguai também, entre 1864 a 1870, a tomada da Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai, onde Mato Grosso é considerado um dos principais palcos importantes na Guerra da América do Sul. Também teve como consequência fundamental para os destinos da então província de Mato Grosso, uma vez que no final desse conflito teve a reabertura, né, da navegação do Rio Paraguai, fato este que contribuiu bastante, de maneira muito significativa, para a inserção de Mato Grosso dentro da economia de internalização, dentro da economia mais internacionalizada. Mato Grosso passa a exportar produtos de extrativismo também, como marco também vegetal, extrativismo vegetal. Já no período republicano, que iniciou nos anos de 1889, temos o advento do coronelismo, né, as intensas disputas políticas
entre as oligarquias que dominavam o cenário político. Temos a seguir a Era Vargas, né, que através de descobertas implementada pelo governo federal, no sentido de promover um desenvolvimento agrícola. Então, dando continuidade no assunto, a história da educação pública em Mato Grosso, especialmente em Cuiabá, ela se torna presente em vários momentos de estudos e pesquisas por historiadores. No campo educacional, surge como ponto importante, uma vez que auxiliava a empresa da colonização, o objetivo que as famílias se firmassem na região. A presença de escolas e, consequentemente, dos professores funcionava como estímulo para atrair novos migrantes que conquistariam terras de projetos imobiliários. Neste contexto, a escola constituía-se um dispositivo na implementação de projetos de colonização. No entanto, destacamos que a introdução e a cultura portuguesa em nosso país foi um privilégio dos padres jesuítas até 1759. A educação jesuítica em Cuiabá foi prática de costume de limitações indígenas, entre elas na região de Chapada dos Guimarães, que fazia parte das Minas de Cuiabá. Por muitos anos, os padres eles praticaram seus ensinamentos. A reforma também, como ponto importante, a reforma pombalina de 1759, que expulsou os jesuítas do Brasil, ou seja, os professores leigos e pagos pelo governo português através de impostos, subsídios literários, O padre José Manuel de Siqueira foi o primeiro professor de filosofia em Mato Grosso. Então, não havia uma sistemática voltada ao setor educacional, pois a visão estava voltada como defesa, sobrevivência alimentar e a visão de enriquecimento rápido com ouro ou uma outra atividade extrativista da região. No ano de 1829, os documentos importantes determinaram que se fundem escolas de primeiras letras em cidades e vilas populosas. Cuiabá ela foi beneficiada através de outras cidades escolhidas. Os problemas na educação naquele momento estavam relacionados à falta de dinheiro e mestres, agravados por insistência e orientação pedagógica adequada. Brasil, 2011, página 163, destaca: também amplo será o programa de recuperação e aperfeiçoamento do magistério, com a criação de centros de treinamento do magistério a serem mantidos pela União. Procura-se institucionalizar o esforço pelo aperfeiçoamento do magistério primário, médio e criar definitivamente a figura do professor supervisor. Cada um desses supervisores terá seu cargo, trabalho escolar até no máximo 10 classes primárias, cujos mestres serão por eles assistidos e treinados. Então, a educação era exclusivamente masculina, com a participação da grande maioria dos homens, né, e uma pequena porcentagem eram mulheres. Essas questões englobam a Chapada dos Guimarães, Santo Antônio de Leverger, Livramento, que faziam parte do município de Cuiabá durante aquela época. Portanto, conclui-se que o estado de Mato Grosso, com todos os eventos marcantes daquela época, continuavam em constantes transformações no país. Apesar das deficiências verificadas no ensino, a expansão escolar teve seu papel muito importante e fundamental no processo de modernização e colonização de Mato Grosso.
Então, vamos destacar aqui a instrução pública e a reforma de Leverger em Mato Grosso. Neste conteúdo, discorremos o contexto da educação e a reforma de Leverger em Mato Grosso. Primeiramente, vamos conhecer um pouco de quem foi Augusto João Manuel Leverger. Augusto João Manuel Leverger nasceu em Saint-Malo, na França, no dia 30 de janeiro de 1802 e faleceu em Cuiabá, em janeiro de 1880. Então, seu pai iniciou cedo na vida a vida aventurosa. Seu pai iniciou cedo a vida aventurosa. Ele foi um velho marinheiro, levava consigo para Montevidéu. Ele foi um militar que participou da Guerra do Prata. Também foi organizador do Arsenal de Maria em Mato Grosso, onde construiu o núcleo inicial da flotilha brasileira nas águas do Rio Paraguai. Chefiou na cidade de Melgaço a resistência brasileira à invasão paraguaia quando da guerra contra aquele país. Ele exerceu por 3 vezes a presidência da província de Mato Grosso e que foi comandante de armas, vice-presidente por longos anos e coronel comandante superior da Guarda Nacional. Devido ao grande conhecimento da província em Mato Grosso, ele foi nomeado cônsul-geral do Brasil em 1839 para estabelecer boas relações com o Paraguai, sobretudo no tocante à navegação do Rio Paraguai e ao estabelecimento da fronteira, aceitando o cargo somente em 1843 e neste mesmo ano casou-se com Inês de Almeida Leite. Ele foi um homem muito admirado. Entende-se que a reforma de 1854 trouxe consigo diversas possibilidades para pensar na instrução pública, auxiliando o desenvolvimento da história da educação.